Gente amiga, graça e paz, gostaria de trazer algo nessa manhã da parte de Deus, direto do coração de Deus para os seus corações. Quando nós nos entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus, sempre fomos ensinados que a gente vai trilhar em caminhos de rosas, né? O que vem da parte de Deus, nada é perigoso. Tudo que vem da parte de Deus não gera pavor, não nos gera um pouco de impotência. Muitas das vezes a gente é ensinado, muita gente escuta essas coisas de que quando você está no caminho do Senhor, você não está sujeito a dificuldade, você não está sujeito a pedras, a espinhos. Ou seja, o que vem de ruim às vezes para nós, ruim entre aspas, a gente sempre diaboliza, a gente nunca acredita que aquilo é estímulo de Deus, que aquilo não seja provocações de Deus, que aquilo não seja uma forma pedagógica, na maioria das vezes quando acontecem essas coisas, que nos faz com que nos aproximemos mais de Deus, e a gente acaba diabolizando essas coisas. Quando a gente lê, desculpem, quando a gente lê o Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 16 até o verso 22, a gente vai perceber isso. Jesus havia acabado de multiplicar pães na região de Tiberíades. Depois de fazê-lo, a Bíblia diz que Jesus ele estimula os seus discípulos a fim de que eles fossem, porque havia uma determinação de Jesus a ficar só. Ele mesmo queria despedir o povo, que não era comum, que em geral, tendo despedido o povo, eles iam junto. Mas só que de uma forma muito peculiar, Jesus ele estimula os seus discípulos para que ele fosse na frente dele. E quando você faz essa leitura, no verso 22, se não me falha a memória, desse capítulo 6 de João, dá para perceber que eles deixam um barquinho para trás, na expectativa de que Jesus, tendo feito o que ele queria fazer, que era despedir o povo, ele pegasse esse barquinho e fosse remando até eles, que era natural. A história diz que quando eles entraram no barco, ficou escuro. Já se fazia escuro. E a tempestade era terrível, era assombrosa. Provavelmente já estavam chegando já num período da madrugada. E eles ficaram ali. E o texto é bem claro que Jesus ainda não tinha ido até eles. Porque hoje se prega o evangelho do imediatismo. Porque em fazendo uma oração a Deus, ele prontamente, no instalar de dedos, ele atende a gente. A impressão que a gente tem hoje é que a gente serve um Deus que é mordomo, né? Um Deus que está sujeito a ser manipulado por nós. E eles vão nesse barquinho. Mas só que ficou escuro as coisas, ficaram pretas para eles. Homens que eram acostumados a viver na pescaria no mar, ficaram aterrorizados com aquela situação. Era onda virando barquinho de papel, era a fúria do vento, era água batendo o tempo todo no barco, eles desesperados ali, mandaram a gente para essa furada. Muitas das vezes a gente faz coisas atribuída segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Foi Deus que você creu que foi Deus que mandou, mas só que a coisa ficou difícil. E a gente começa a dizer que é um fantasma. São assombrações diabólicas, mas foi Deus que mandou você ir. E foi o que aconteceu com eles. Pô, eles foram estimulados pelo próprio Senhor Jesus. Vão! E eles foram. Só que a coisa ficou escura. Na maioria das vezes acontece com a gente. A gente lemos na palavra, a gente obedecemos a palavra, e às vezes acontece da coisa que aquilo que foi estimulado de Deus para nós fica preta, fica difícil, as ondas são terríveis, vento contrário, as ondas são enormes sobre o barco. E a gente, quando olha, a gente interpreta as manifestações de Deus para nós como fantasma. Foi o que aconteceu, eles ficaram dizendo, cadê ele? Nos mandou para essa furada. E diz a palavra lá, nesse versículo que você vai ler aí, do capítulo de João, que Jesus ainda não tinha vindo.
E às vezes a gente acha esse ainda de Deus tardio, demorado, porque a gente acha que em chamando Deus, ele tem que atender a gente. E a gente nunca entende essas engrenagens manifestas por Deus a nós para estimular no nosso coração uma coisa: fé. Só isso. E às vezes, quando a gente se depara com um cenário que a impressão que eles estavam é querendo manipular Deus, porque o texto diz que eles deixaram um barquinho. Porque não tendo um barquinho que auxilia a Deus, Deus não pode ser Deus. Mas quando ele se manifesta de forma sobrenatural, não tem caminho que Deus não ande, que Deus não passe, e Jesus vem andando por sobre as águas. E eles ficaram com medo, é um fantasma. Aí tem que ouvir aquela voz do Senhor: não temais, sou eu. E diz a palavra que Pedro ficou maravilhado com aquilo. E pediu que, se de fato fosse o Senhor, que mandasse que fosse andando pelas águas. E Pedro foi. Só quando ele olhou a realidade, que era anormal aquilo, ele afundou e Jesus pegou as suas mãos. Isso me faz lembrar daquela passagem lá no João 11, Lázaro adoece. E suas irmãs, Marta e Maria, mandam um mensageiro na expectativa de que Jesus viesse. Mas diz a palavra que Jesus não saiu do lugar. Ele ouviu a história, acolheu-la, mas não saiu do lugar. De repente surge uma conversa entre eles. Jesus: levantemo-nos e vamos para a Judéia. Porque ele já tinha certeza de que Lázaro havia morrido. Porque nosso amigo Lázaro morreu. Levantemo-nos e vamos a fim de despertá-lo. E no verso 15, se não me falha a memória, nesse capítulo 11 de João, ele diz uma frase que nos espanta: Lázaro morreu, mas eu muito me alegro de que lá não estivesse. É estranho você ouvir isso da própria boca de Deus. Ué, Lázaro morreu, mas eu me alegro de que lá não estivesse. Lázaro morreu, me alegro de que lá não estivesse, por um motivo simples: gerar fé no coração de vocês. Os discípulos eram céticos, embora eles viam as maravilhas de Jesus, mas eram céticos. Chegando lá, ele chega às suas irmãs já desesperada: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez o problema que tu estejas vivendo já passou não 4 dias, mas anos. Para Deus, irmãos, nada é impossível. Todas as adversidades que a maioria das vezes é arremetido a nós, nem sempre são da parte de demônio nenhum. Que de fato nós precisamos ter discernimento se de fato aquilo é Espírito de Deus ou não. Se esse evangelho de hoje, que a gente, muitas das vezes eu bato na tecla, que é um evangelho mentiroso e maldito, é porque eu tenho orado a Deus para Deus me dar discernimento nessa minha simplicidade. Meu querido, se você está vivendo um momento de dificuldade, tempestade, eu vou dizer para você: foi Deus. Foi Deus. Se você ler o livro de Êxodo, no capítulo 13, Israel estava a 8 dias de jornada à terra prometida. Mas vai lá dizer no texto que Deus não o levou pelo caminho que era mais perto. Na maioria das vezes você acha que o caminho correto é aquele ali. Se você quiser andar com suas próprias pernas, infeliz de você. Mas se você estiver atento à ordem de Deus, ainda que o caminho para você seja demorado, mas é um caminho de Deus, ele vai te levar à terra prometida. Esse caminho de Deus vai te levar aonde você de fato queira. Ainda que não seja da parte de Deus permitido a você receber isso. Porque há 2 tipos de promessa na vida de um homem: a diretiva e aquela que vem debaixo da direção de Deus. E a permissiva, que é aquela que a gente tanto insiste que Deus dá. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, de tanto pedir, Deus permitiu. E a alma deles ficaram angustiada. E muitas das vezes, irmãos, a gente tem que ter discernimento se aquela bênção que vem é da permissão de Deus ou da parte da direção de Deus.
Porque quando é da direção de Deus, ela vem no tempo certo. E quando ela é permissiva, ela adoece a alma do homem. Porque se você insistir tanto por uma coisa que Deus não está desejoso a lhe dar, porque você ainda não está preparado, é muito perigoso de você ouvir frases desses homens dizer: eu determino, coloca Deus na parede. Você daria ao teu filho um picolé no tempo frio? Mesmo que ele insista, mesmo que você o ama, você daria? Acredito que não. Por que tu não dá? Porque ele vai adoecer, sua garganta vai inflamar. Mas quando o tempo está no sol, e quando essa permissão de amor do pai, você vai lá com todo o coração, está calor, você pega o picolé e dá para o teu filhinho, porque você sabe que aquilo vai gerar benefício para ele. Medite nisso, que Deus te abençoe e entenda que nem todas as dificuldades é diabólica. A maioria das vezes faz parte da permissão de Deus, engrenagem, para gerar no nosso coração fé e maturidade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Graça e paz.